Nessa segunda intervenção, agora na parte da manhã, a gente conta aqui com a participação do Carlos Capuzzo, jurado FIPE, né? Tem participado aí ativamente de algumas exposições, e ele vai trazer para a gente o tema, né, que a gente colocou, que eu acho que é muito mais provocativo, né? No sentido de o que nós devemos fazer para chegar numa coleção com ouro, né? Então, o Capuzzo vai conversar com a gente aqui sobre isso e vai dar as impressões dele, fruto desse trabalho dele aí ao longo do tempo, participando de exposições e também julgando coleções. Certo, Capuzzo? Obrigado. Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês e ver uma plateia tão interessada. Acredito, inclusive, que, pelo que tem assistido aqui ontem e hoje, depois dos 20 anos aí de terra arrasada que nós tivemos aqui na nossa filatelia, ainda existe esperança, porque vocês, o interesse demonstrado, a nossa filatelia tem muito o que evoluir. Bom, a minha ideia é tentar, nessa apresentação, tentar responder para vocês uma pergunta que me tem sido feita com muita frequência, né? Como é que eu faço para fazer para a minha coleção chegar no ouro? Ou seja, isso aí me perguntam desde colecionadores, expositores, que estão, ou seja, quase lá, 87, 88 pontos, como ainda estão um pouco distante, né, 80, 82. E a minha resposta, ela é muito simples, não tem... Está funcionando? Muito fácil. Só obter 90 pontos, se a gente estiver falando de uma exposição FIP ou FIAF, né, ou intercontinental. Mas, né, em que pese a resposta seja fácil, mas o caminho para a gente chegar até esses 90 pontos é um caminho, muitas vezes, ingrato, né? Então, eu muito pensei nisso, para tentar conseguir uma resposta que pudesse... A gente, não sei se é a minha formação de engenheiro, que a gente tem sempre aquela preocupação matemática, tem que ter uma fórmula, tem que ter né, ou seja, um caminho para isso. Eu comecei a refletir. Na realidade, para onde? Para lá. Ok. Então, qual é o nosso desafio, né? Depois de consultar vários pesquisadores da antiguidade, Pascal, Isaac Newton, né, tentando achar essa fórmula, teve um estudo de um doutor que me ajudou muito, o Dr. Damian Leck. Em 2009, eu tive a honra de assistir uma apresentação dele em Luoyang, na China, onde pela primeira vez ele colocou uma constatação que ele tinha conseguido chegar fruto de levantamentos estatísticos que ele havia feito de várias exposições, das participações temáticas em várias exposições, e de que, de uma maneira geral, tá, em exposições FIP, a premiação da temática, ela se situava em torno dos 80 pontos. 80 pontos era a premiação média dessas coleções. E daí ele começou a desenvolver uma teoria extremamente interessante, que foi colocado aqui, e que revolucionou, na minha opinião, até a questão do julgamento das coleções temáticas. Falou, olha, se 80 pontos é a média, então vamos assumir que uma coleção, né, que não tenha erros, ou seja, aquela coleçãozinha que segue bem do começo até o fim, né, e que seja uma coleção regular, que apresente os itens, mas nada na sua excelência, que ela vai ter 80 pontos. Então, hoje,
quando se faz um julgamento de uma coleção temática, é usual, tá, no corpo de jurados, falar, olha, muito bem, essa coleção já tem 80 pontos. Agora, onde que ela vai crescer? Tá? E onde que ela vai perder pontos? Tá? Que não significa que toda coleção que vai participar de uma exposição FIP que tenha assegurado os 80 pontos, tá certo? Porque ela vai para baixo se ela começar a apresentar problemas, se ela começar a apresentar inconsistências. Então, 80 é a média, né? Ela vai para 78, 75, 73. Bom, nosso desafio é esse, ou seja, como é que eu faço para atravessar esse longo caminho, esses 10 pontinhos aí entre 80 e 90 pontos? Bom, esse é o nosso campo de batalha, né? Só para lembrar para a gente, eu acho que a maioria de vocês tem isso, né? Ou seja, quem expõe, quem está preparando uma coleção, quem é juiz, tem isso já bem claro. Mas são nesses campos aqui que nós vamos disputar a nossa guerra, né? Então, se a gente dá uma olhada, nesses campos, você tem um campo que maior, né? Um campo grande, bem grande, né? Ou seja, nós vamos disputar 20 pontos. Então, esse eu considero como muito grande. Você tem 4 campos que são grandes, né? Ou seja, onde eu vou estar disputando 15 pontos. Um campo mediano, né? E 2 campos pequenininhos. Bom, então vamos ver como a coisa vai seguir dentro disso, né? O primeiro conselho que eu tenho para dar, né, para a pessoa que vai para essa guerra é não perder pontos fáceis. Ou seja, eu não deixar de ganhar pontos que estão nas minhas mãos. Eu só vou perder esses pontos se, porventura, eu não fizer as coisas direito. Tá? Ou seja, pontos que estão assegurados. Nós vamos falar sobre esses pontos um pouco adiante. Primeiro questionamento, quer dizer, qual o critério mais importante na busca dessa meta? Ou seja, nessa meta da gente tentar cruzar esse desafio dos 80 para os 90. Eu acho que se a gente abrir uma discussão aqui, muita gente tem opiniões que não vão ser idênticas. Eu tenho a minha. Tá? E tem essa opinião, acredito que já há quase 30 anos. Ou seja, o primeiro critério que eu considero de importância absoluta para que a gente cruze essa fronteira é a apresentação. Se você quer ter uma coleção medalha de ouro, você quer obter uma medalha de ouro para a sua coleção, obter 5 em apresentação é obrigatório. Não tem, ou seja, é o que o Damen colocou, uma coleção standard vai ter 4. Tá? As coleções que, se a gente for fazer uma análise dentro de uma exposição, quem é que ganhou medalha de ouro, se você for pegar o palmarés e pegar os pontos divididos ali, você vai ver que a maioria das coleções que obtiveram ouro tiveram 5 em apresentação. Algumas poucas ganharam 4 em apresentação. E você vê, se a nossa meta é 90, com 4 ele já está perdendo meio ponto com relação ao objetivo, né? Ele teria que ter 4,5, mas, infelizmente, a gente não trabalha com meio ponto. Poucos julgamentos a gente trabalhou para fazer essa diferença. Coleção que tem obtido 3 em apresentação e chegou à medalha de ouro, olha, há muito tempo eu não me lembro. Então, a primeira meta é essa. Bom, o que mudou? E acho que aqui é um enfoque que a gente tem que ter. Acho que a filatelia brasileira, ela estagnou nesses últimos 20 anos. Então, o que aconteceu? A temática evoluiu. E nós ficamos no mesmo lugar. Ou seja, coleções antigas, coleções desenvolvidas de uma forma que se fazia há 20, 30 anos atrás. Tá? E, com isso, o que acontece? Quer dizer, coleções que eram excelentes nessa época,
Se você for avaliar hoje por um júri atualizado, esse tipo de coisa, não vai ter essa excelência no julgamento de vários critérios, a mesma coleção, se ela estiver da mesma forma, né? Bom, os pontos que a gente tem que estar atento, e aqui é importante esse olhão, né? Porque o que acontece? Esse olho é o olho do dummy. Isso foi de uma foto que eu tirei do dummy e coloquei o olho aqui. O que acontece? Uma apresentação, você está querendo agradar o olho de quem está vendo a sua coleção. Você está querendo chegar àquela primeira visão. Você olha para a coleção, como diz o dummy, né? É muito bonita, né? Esse tipo de coisa. E, na minha avaliação, e hoje eu já ouvi que é uma avaliação não só minha, que eu sempre defendi isso, mas de mais muita gente, a apresentação vai te dar não apenas os 5 pontos que você vai buscar. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Se a coleção, a forma como ela veio para os quadros, ou seja, se ela é agradável, se é uma coisa que você se sente bem com ela, muitas vezes, o que acontece? Quando você vai julgar os outros critérios, e os outros critérios, não só esse, mas todos os critérios, o julgamento ele é subjetivo. Né? Mas você chega, por exemplo, na parte de desenvolvimento, e fala, não, o desenvolvimento é muito bom, tem coisas boas, mas você, como na própria escala que o Damian propôs, né, ele falou, não, é muito bom, é 13 e 14. Na minha opinião, né, se você tem uma boa apresentação, os jurados vão para o 14. É incondicional isso, não é? Não, ele teve uma boa apresentação, eu vou para o 14. Ou seja, na hora que eles atribuem os pontos, de forma assim, subliminar, eles acabam indo para uma posição mais favorável, porque sua coleção tem uma boa apresentação. Né? Eu não vou entrar em detalhes da questão, não só das mudanças em termos de apresentação, o que isso representa, porque hoje o que acontece? Né? Quer dizer, toda a parte de regulamentação está muito clara, né? Ou seja, a filatelia expositiva ela é muito técnica. Né? E se a gente não tivesse essas regras, se não fosse uma coisa tão técnica assim, seria muito difícil fazer essa avaliação. Eu venho de uma época que no início não se atribuía pontos. Existia a escala de pontos, mas você simplesmente chegava, olhava, via as qualidades da coleção, via quão bom aquilo era perto do que podia ser, eventualmente encontrava algumas falhas e tal. Isso é uma coleção de vermelho. Pronto. E estava feito o julgamento. Ou seja, o julgamento era na medalha. Né? Hoje não. Tá? Hoje, graças a esses estudos, graças à regulamentação, graças a essas coisas todas, não só, né, o julgamento passou a ser extremamente técnico, como é difícil você ter um julgamento onde esteja no corpo de jurados pessoal credenciado pela FIP, pela FEBRAF, e que não utilize em escala de pontos. Isso não tem mais aquela história da medalha, que é o primeiro risco que se tinha com a questão da medalha, muitas vezes você está atribuindo a medalha não por méritos. Muitas vezes, conheço o colecionador, ele é meu amigo, não, vou dar um vermelho para ele. E não é esse o objetivo. A coisa não tem nada a ver com amizade, tem nada a ver com... ela é técnica. Bom, ontem teve muita discussão já com relação à folha. Hoje se utiliza muito a folha A3, em termos de coleções. Não é obrigatório. A gente tanto pode montar a nossa coleção em folhas A3, A4, o Everaldo até sugeriu A4 em 1/3, ou seja, coisas... O importante, né, é que você,
cuide primeiro da folha, muito mais do que da dimensão. Da dimensão tem um amigo meu que cuida, ou cuidou disso. Eu vi um exemplo numa exposição ao extremo. Vários de vocês, acredito, que estiveram na Brasiliana, né? 2013, e a coleção, a melhor coleção temática que estava exposta lá, foi candidata ao Grande Prêmio Internacional da Coleção, por coincidência do nosso mestre, né? Quando, da hora da discussão das coleções, eu fui para frente dos quadros da coleção para tentar dar alguma luz para os jurados de outras especialidades que estivessem ali, tá? Ou seja, mostrar, ou seja, assim, de forma mais concisa, os pontos fortes da coleção e tudo mais. E chegou um e falou, por que essa coleção aqui, ó, ela está praticamente sem margem aqui na direita? Eu falei, realmente, isso não é usual. Eu depois fui conversar com o colecionador, falou, o que aconteceu? Tá? Foi quando ele me explicou. Falou, olha, eu recebi na informação inicial da Federação Brasileira de Filatelia, no boletim número 1, constava que o tamanho do quadro, eu não me lembro as medidas, né? Mas em vez de ser 1,20, por um erro estava 1,30, uma coisa assim. E o que acontece? Ele é colecionador, ele é expositor, ele remontou toda a sua coleção em folhas um pouco maior, para tentar aproveitar o espaço. Porque o que acontece? Nós, expositores, temos que aproveitar todo o espaço que nos é dado, que nos é disponível. Então, ele montou a folha um pouco maior, chegou aqui, os quadros eram 10 centímetros menor, ele teve que fazer uma operação, né? Mas, quer dizer, o que é importante com relação à folha? A questão da medida, gosto pessoal. Você vai usar 3, se for uma coleção que você tenha um número grande de peças grandes, né, e que frequentemente você tenha dificuldade na disposição dessas peças, se você gostar, isso é questão de opção, não vai ser o A3 ou o A4 que vai fazer com que você não perca esse primeiro ponto fácil. Que esse é um dos pontos fáceis que eu dei o conselho. Falaram, não perca esse ponto. Você não pode perder o ponto de 4 para 5. Esse ponto é seu. Tá? Então, o que acontece? Escolha da folha, tonalidade da folha hoje é muito importante. Isso a gente vê como, quando você vai para uma exposição internacional, procura as melhores coleções que foram premiadas ali dentro daquela exposição. Falando, como é que é o tipo de folha que está sendo utilizado? Como é que é a editoração que ele está usando? Ele tem um texto, o que é óbvio, um corpo de texto para título, pode ter outro para subtítulo, outro para o título, para o fio condutor, né, para o texto temático. Vai ter, possivelmente, um outro corpo diferente para as legendas filatélicas, um outro para as legendas temáticas, né? Mas isso cada vez mais passa a ser uma coisa imperiosa na coleção, para se fazer um trabalho harmonioso, que seja agradável para a vista, né? Que você chegue ali e se sinta bem com aquela coleção. Você vai aprender com essas coleções. As legendas, como eu falei, tá? Antigamente, nas chamadas coleções de terceira geração, como diz o Jonas, né? O Jonas acredito que foi ele que criou essa subdivisão, ou foi você, Dan? Foi ele? Tá bom. Mas foi a primeira vez que eu ouvi, né? Foi na palestra dele, durante a Brasiliana, e ele exatamente defendendo. Eu falei, não, isso aqui é uma coleção de terceira geração. Ou seja, a minha coleção, na forma como ele está hoje, é uma coleção de terceira geração. A coleção do David Fitz é uma coleção de terceira geração. E nós tivemos a oportunidade de discutir isso exaustivamente na frente dos quadros, durante a Brasiliana, apontando as diferenças de uma coleção para outra. Então, na nossa época, praticamente a gente não utilizava a questão
A legenda filatélica, principalmente, muito pouco. Hoje, se você não faz uso da legenda filatélica dentro da sua coleção, quando você for avaliado, vão falar que você estudou pouco o tema. Você simplesmente está colocando as peças ali na coleção. Tá? Questão da disposição, a mesma coisa. Vocês se lembram que uma das coisas que influenciou muito a temática brasileira foram as primeiras exposições mundiais que nós tivemos aqui. A Brasiliana 79, a Brasiliana 83, foi quando o grosso da população de colecionadores do Brasil teve a oportunidade de ver uma exposição com coleções de nível e aprender com essas coleções. Então, ali na época, uma das coisas que nós aprendemos foram com as coleções suíças. As coleções temáticas suíças tinham aquela disposição de selos dentro de uma folha, né? Você praticamente colocava os selos e peças filatélicas formando um bloco. Né? Você tinha toda a parte do texto temático, mas não tinha o que hoje é exigido, como o Damian colocou, que dentro da mesma folha a coisa siga uma ordem lógica. Ou seja, o tema vai sendo desenvolvido dentro das folhas. A gente tinha uma preocupação de simplesmente conduzir esse tema de folha a folha, com fluência, esse tipo de coisa nós sempre tivemos. Mas não tinha essa preocupação de se fazer o desenvolvimento intrafolha. Hoje isso tem que ser feito, senão você não vai ser bem avaliado. E a questão de ocupação de espaço, eu já citei o exemplo. O exemplo claro é a questão do dado. Vamos aproveitar o espaço que a gente tem. Isso não significa que eu tenho que tentar fazer um verdadeiro agrupamento de peças dentro de uma folha. Não é isso que se quer. Você tem que fazer isso de tal forma que o trabalho seja agradável, de que o resultado desse trabalho seja bom para os olhos. Na Brasiliana 2013, nós tivemos uma coleção presente que, na minha opinião, ela saiu como a segunda melhor coleção temática presente, sobre publicidade, não é isso, Dami? Francesa? Francesa. Eu não me lembro o colecionador. Olha, eu diria o seguinte, aqui nós estamos tentando achar um caminho para chegar nos 5, tá? Em termos de apresentação. Aquela coleção merecia 6. Tá? Ou seja, é o supra-sumo em termos de apresentação. A única que chegava um pouco perto dela era a coleção do Dami. Não. Bom, então nós já vemos que apresentação em que pese só vale a 5 pontos, ela vai ter muita importância dentro disso. Né? Agora, o segundo conselho que eu queria dar para vocês. Cabeça é feita para pensar. Ou seja, não é só para colocar chapéu, né? Sério. Estou vendo que você está rindo, mas, ou seja, a gente tem que dar tratos à bola. Se eu quero ter uma boa coleção temática, não só temática, todas as especialidades, nós estamos falando aqui de temática, mas, poxa, tá, aqui tem que trabalhar um pouquinho. Tá? E vem para mim, então, o segundo critério que eu considero importantíssimo para a busca dessa medalha de ouro. Tá? Ele tem a mesma importância que a apresentação. Se eu falei que a apresentação, você consegue ter uma apresentação de 5 pontos, você possivelmente vai puxar mais 3 pontos, porque você vai ser avaliado em mais 6, 7 quesitos, e se você levar em consideração que em 3 você ficaria onde você ficaria, mas em outros 3, né? Ou seja, na dúvida do juiz, ele foi para cima, você ganhou 3 pontos. Né? O segundo critério é a inovação. Vocês vejam bem, ou seja, dentro daquele nosso campo de batalha, são os 2 menores países que nós temos que conquistar ali. Né? É o país da apresentação e o país da inovação. Cada um vale 5 pontos. Tem campos imensos ali. Agora, se você for bem nesses países, você pode ter certeza que os outros vão cair. Tá? Ou seja, muita coisa vai vir atrás dentro da procura dessa passagem. Agora, aqui eu acho que o objetivo é o 5, porque não, no outro,
que não? Ou seja, se você quer... Oi. Bom, se você quer chegar nessa medalha de ouro, FIB, você tem que ter um 5 em inovação. Mas muitos me perguntam, bom, mas como eu vou fazer isso? Como é que chama, meu amigo? Alexandre. Alexandre me procurou antes da apresentação. Me tira só uma dúvida aqui. Meu tema é muito ingrato. Eu coleciono aviação. Né? Como é que eu vou fazer para poder ter 5 em aviação? Com a minha coleção de aviação. Tá? A primeira coisa que eu te falo, Alexandre, à primeira vista, existem temas até muito mais ingratos que o seu. Imagina uma pessoa que colecione fauna, que tem tantos, né? Não, Denis? Né? Imagina uma pessoa que coleciona, que é muito amplo, imenso, né? Fala, olha, mas esse aqui nunca vai a lugar nenhum. Tá? Então imagina que ele colecione uma especialidade, ou flora, né? Também é a mesma dificuldade. Invariavelmente, são coleções que caem na questão da classificação sistemática lá das diversas espécies, as características de cada uma, e não sai disso. Né? Bom, vamos voltar na sua aviação. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, a questão da inovação, que eu estava te dizendo, é o seguinte: você tem que pensar. É o que o Damian colocou. Tá? Eu quero a sua coleção perfeita, tá certo? Ou seja, eu não quero que você invente coisas ali, que você crie coisas. Ela tem que ser lógica, ela tem que ser perfeita, ela não pode ter erros, tá? Mas eu quero que você faça um estudo diferente. Que você faça uma abordagem daquilo ali que ninguém nunca fez. Que você estude aspectos da sua coleção que ninguém nunca estudou. Tá? Você pode ter certeza que, se você fizer isso com um tema aparentemente extremamente difícil, né, você vai ter 5 em inovação. E nós precisamos desses seus 5 para você chegar no ouro. Tá? Senão vai ser outro ponto que você vai... Aqui você vai perder. Não é a questão, eu tive 4, perdi só 1 ponto. Tá? Se você não consegue ter uma abordagem inovadora, nós vamos ver, na continuidade, que vários aspectos da sua coleção vão perder. Tá? Ou seja, você vai estar perdendo pontos e perdendo chances e julgando ao longo do caminho, tá? Coisas que não precisavam. Primeiro ponto, nós escolhemos o seu tema, né? Aviação. Ótimo. Tá? Título. Isso é a primeira coisa. Eu posso dizer que, pela minha experiência, eu vou chutar um número, de 30% a 40% dos expositores, não vou dizer dos colecionadores, mas dos expositores, não dá ao título a importância que ele merece. O título é o cartão de visita da sua coleção. O título é a porta de entrada da sua coleção. O título é que vai fazer com que aquele visitante, ou aquele juiz, que não passa de um visitante mais especializado, que está examinando sua coleção, se interesse por ela. Tá? Então, eu não consigo admitir, mas, assim, eu gostaria que a pessoa, inclusive, estivesse aqui dentro, que eu vim para falar isso para ela, que eu tento ajudar, entendeu? Mas a gente tem uma coleção, por exemplo, que chama O Submarino. É imperdoável isso dentro da temática. Na minha concepção, está correto? Tá. Ele quer fazer dessa forma? Está bem. Tá? Só que o que acontece? Ele está perdendo a chance de continuar a inovação, que é aquilo que eu falei. Você vai inovar, tá? Na forma como você vai fazer o tema, e a primeira inovação é o título. Tente ter títulos mais criativos, seja em que categoria for. Ontem eu fiquei agradavelmente surpreso, tá certo? De ver o entusiasmo do Everaldo com o título da coleção do Peter Maia, do Correio Mor aos olhos, o longo caminho do Correio Mor aos olhos de boi. Ou seja, é uma coleção de história postal, não é temática. Tá? E, ou seja, ali ele está colocando todas as exigências da história postal, de periodicidade, delimitação e tudo mais, mas está colocando de uma forma original.
ele está colocando de uma forma mais leve. As coleções de história postal, que eu vi aqui ontem, de uma maneira geral, o título é pá, 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 pá. Ou seja, é do que eu estou falando. Então, ou seja, o Correio Brasileiro do Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro, do período do Império, 1822-1849. Ou seja, né? Eu até entendo que a história postal, que a filatelia tradicional, que seja, inclusive, mais difícil de você chegar num título como esse que o Peter Weiss chegou. Não é? Agora, na temática, meu Deus, vamos colocar a cabeça para funcionar. Então, Alexandre, você veja bem, tem quanto tempo você coleciona? 2 anos. Tá. Então, é provável que você não tenha tido chance de ver uma coleção que existiu aqui no Brasil, que foi feita aqui por um colecionador aqui no Brasil, que está até presente na sala, sobre aviação, sobre a história da aviação, ou seja, que é o escopo que você quer atingir, né? Ou seja, sabe qual que era o título da coleção? Aviação, aviões... Não, o título da coleção era Voar é com os Homens. Tu tá-me ali, sobe na cadeira se eu falar isso, que voar é com os homens. Não, Carlos, voar é com os pássaros. Né? Ou seja, que é o que é natural. Mas você veja bem, é um título assim que te faz pensar. Imagina se você não conhece essa coleção. Se você é um juiz que está... Só um instantinho. Deixa eu só concluir o raciocínio e eu te passo. Que você é um juiz que está lá longe, recebeu... eu vou julgar uma coleção que chama Voar é com os Homens. Poxa, o que será que isso aqui está abordando? Né? Será que é? Vou te dar um outro exemplo. Tá? Tão duro e tão pesado de você conseguir são as coleções na área biológica. Né? Então, vou fazer uma coleção sobre rosas, vou fazer uma coleção sobre cravos, sobre orquídeas. Né? Existe uma coleção no Brasil sobre orquídea, essa eu vou falar mais em detalhe, depois sobre outras coisas, mas só para a gente, até o título que nós estamos tendo, o título da coleção é Linda, Charmosa e Convencida. Poxa, isso é um título para mim, isso mexe comigo. Tá? Ou seja, e nessa linha a gente tem vários outros, tá? Ou seja, de gente que deu tratos à bola, para falar, bom, qual que é o título? Você pega, por exemplo, uma coleção de Campinas, chamada A Luz e as Trevas. Poxa, uma belíssima, um belo título, uma coleção que vai falar sobre, basicamente, a cegueira, a oftalmologia, né? Ou seja, a visão e a falta da visão. Tá? Agora, você imagina, o Dahmer recebeu e falou, você vai julgar a luz e as trevas. Eu falei, puxa, o que será que é isso? Né? Que coisa instigante. Né? Agora, o título... Desculpa. Com certeza, Rios Prisioneiros, Energia e Liberdade, ou seja, várias coleções pensadas, assim, ou seja, eu não... É uma coleção sobre energia elétrica. Né? Eu posso simplesmente chegar e colocar, falar, energia elétrica. Né? Ou seja, se for brasileiro, se for chinês, ele simplesmente vai colocar energia elétrica, ou, no máximo, energia. Não. Em 2009, nós tivemos oportunidade de julgar em Luoyang umas 15 coleções temáticas, 15, 20 coleções temáticas chinesas. Todas eram. Tinha uma sobre pão. Qual era o título? Bread. Tinha uma sobre fumar. Né? Qual era o título? Smoke. Tinha uma coleção sobre dinheiro. Qual era o título? Money. É impossível um negócio desse. Impossível. Diga. Tem 5 aluninhos nossos aqui no Mackenzie, todos estão pesquisando. Esse ano eles quiseram montar uma coleção pequena sobre futebol. Certo. Todo mundo. E um deles tinha algumas imagens, alguns selos, né? E ele deu o título assim, As Mudanças na Gorduchinha. As mudanças? Na Gorduchinha. E aí ele mostrando. Da Gorduchinha. Eu achei que foi interessante. A gente falou desse título, de ser importante. Eu falei, Você vê. E é Joãozinho.
já é um Joãozinho tentando trilhar um caminhozinho diferente, né? Então, o título ele tem essa importância. Ele é o cartão de visita e é no primeiro lugar que você vai mostrar inovação. Ele vai definir o que é a sua coleção. Atenção, tá? Não vá em busca daquele título, tá, elaborado, e com isso você perdeu o escopo da sua coleção. E o plano nada mais é do que, ou seja, o trabalho do título. Tá? O título está definindo o escopo da sua coleção. Agora nós vamos detalhá-lo no plano. Então, aqui, ó, mais do que qualquer coisa, gente, é a segunda variável que nós estávamos falando aqui. Ó, cabeça. Vamos colocar a cabeça para pensar. Em vez de simplesmente, vai ter uma exposição daqui a 15 dias, eu vou montar minha coleção correndo e tal. Não. Tá? Eu comecei a colecionar em 1972, mitologia grega. A primeira vez que eu expus a minha coleção foi em 1982, 10 anos depois. A coleção já estava madura em termos de material, e eu fiz a primeira montagem, mas, ou seja, já num nível que falou, olha, já sem muitos erros, já sem muita coisa, e muita coisa ali já tinha sido pensada, né? O título da minha coleção, em vez de ser a mitologia grega, já que é brasileira, não é chinesa, para ser mitologia grega, né? Ou mitologia, né? Era um passeio pelo Olimpo, ou seja, instigante. Você, né? Falou, olha, poxa, vamos ver isso aqui. Te dá vontade de ver a coleção, te dá vontade de... vamos para o passo seguinte, vamos para a folha, né? Vamos para a folha seguinte, vamos ver o plano. Né? É diferente das outras. Bom, aqui vem uma... Né? Ou seja, esse quadro... Eu fiz questão de colocar larva, que não era casulo, né? Para a gente mostrar a importância do plano. Em que pese o plano você tenha todas as exigências do plano, né, que seja correto, ele pode ser histórico, ele pode ser lógico, ele tem que cumprir tudo isso, tá certo? Mas no plano também eu posso ter inovação. Aqui também, e eu vou falar de alguns casos, eu vou começar pelo caso da coleção do Evaí, que eu conheço bem a história passada dela, né? Como eu disse, eu expus pela primeira vez em 1982. Eu tinha um grupo de amigos fraternos e nós montamos juntos a coleção, todos 3 filatelistas, eu, Evaí, o Alvinho, o Luiz Fernando, e fomos expor pela primeira vez na Nacional de Blumenau, em 82. Muito bem. Montei o meu passeio pelo Olimpo, o Luiz Fernando montou o Voar com os Homens, né? E o Evaí chegou com uma coleção lá sobre orquídea, que é a paixão dele, o que ele colecionava. A escolha do tema é livre, ou seja, o colecionador tem que colecionar aquilo que ele gosta, né? E, muito bem, a coleção se chamava, olha o título, Orques, tracinho, orquídeas. O plano da coleção, que é onde nós estamos chegando, né? Ele tinha uns 6 ou 7 capítulos. Eu tentei achar esse plano, né? Eu não tenho mais, não sei se o Evaí tem, se ainda se recorda, mas eu me lembro que 70% da coleção, né? Ou seja, ela completamente desbalanceada, ficava por conta da classificação dos diversos gêneros de orquídea em suas classes e suas características. Ele descrevia o que era uma orquídea no começo, né? E depois entrava naqueles capítulos que ninguém gosta que entre, né? Ou seja, sociedades que estudam orquídeas, né? Os eventos relacionados à orquídea. Ou seja, era tudo o que a gente não deveria fazer numa coleção temática se você tem uma pretensão um pouco mais ambiciosa, né? Resultado. As coleções foram julgadas, né? Era a primeira exposição dos 3, numa nacional. A minha coleção saiu com vermelho, o Voar com os Homens saiu com vermelho, do Luiz Fernando, e a coleção do Evaí saiu com bronze prateado. Tá? Aquilo, na época lá, nós fizemos até uma coisa muito curiosa, porque a gente sempre foi muito interessado em filatelia, temática, sobretudo,
né? Nós constituímos um júri paralelo, que nós fomos na exposição, julgamos todas as coleções de filatelia temática dentro da visão desse júri paralelo, aí encontramos discrepâncias assim, fenomenais. Coleções que o júri deu medalha de ouro e o grande prêmio temático da exposição, na nossa visão, não passava de uma prata. A coleção das 80 folhas que estava lá, mais de 50 folhas, não tinha nenhum desenvolvimento temático, e ganhou. Grande prêmio temático da exposição e medalha de ouro. Bom, mas isso não era a nossa briga no momento. O que deixou a gente chateada era a coleção do Evair. Eu falei, poxa, né? Que coisa, né? Ou seja, a gente já tem que começar aqui e tal. E nós sempre fomos amigos muito fraternos, nós ficávamos juntos no mesmo quarto de hotel. Então, saímos da exposição, depois que foi divulgado o resultado, fomos para o quarto à tarde, abrimos uma garrafa de uísque, né? E começamos a tomar o uísque, todo mundo de perna para cima, e começamos a fazer um brainstorm em cima da coleção do Evair. Pô, mas está errado isso, está errado aquilo. Ah, mas o tema é limitado, o tema é não sei o quê, um tema difícil, árduo de você conseguir. E as ideias começaram a brotar. Né? As ideias começaram... mas por que não fazer uma coisa de uma forma diferente? Coloca a orquídea, ela falando sobre ela mesma. E aí vinham outras sugestões. Por que não coloca ela falando de uma forma convencida? Ou seja, onde eu sou a... Né? Que no final você chega à conclusão que fala, olha, meu Deus, eu quero distância dessa orquídea, né? Ou seja, de tão convencida que ela é. E as ideias foram brotando. A pessoa que mais teve resistência a essa ideia foi o Evair. Não, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu falei, vai! Para ele comprar a ideia, né? Foi uma coisa, né? Foi uma coisa difícil, mas era o caminho, né? Ou seja, a gente ficamos, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo outro. 6 meses depois, teve a Lubrapex 82 em Curitiba, né? Nós voltamos a expor, eu e o Luiz Fernando voltamos a ter o Vermeer, o Evair já com a coleção outra, já era linda, charmosa e convencida. Com a coleção, aquele plano, que era aquele negócio macabro, né? Ou seja, o que é uma orquídea, né? Vamos agora classificar as orquídeas dentro das suas famílias, gêneros, subgêneros e tudo mais, né? Ou seja, ele já ganhou uma vida, né? Ou seja, era um plano inusitado. Ou seja, quem sou eu? Né? No início não tinha aqueles subcapítulos. Quem sou eu? Né? Como eu nasci? Né? Onde eu vivo? Eu não sou uma parasita. Olha, você veja que forma bacana de você criar um subcapítulo de um plano, né? Em vez de... Ou ele simplesmente quer abordar que, muitas vezes, a orquídea é considerada parasita pela forma. Não, ela já... Você falou, olha, eu não sou parasita, definitivamente. Olha que coisa bacana que ele não conseguiu, né? E assim conseguiu até para resolver questões extremamente ingratas e delicadas para colecionadores temáticos. Quando a gente pega, por exemplo, esse capítulo aqui, tá? Supérfluo não é, ou seja, a utilização, né? Ou seja, na indústria, no turismo, principalmente nomes de locais relacionados à orquídea. A maioria dos colecionadores quer pôr isso numa coleção, né? Mas não consegue desenvolver. Ou seja, não tem o fio condutor para colocar aquilo. Começa a ficar aquela colocação de material sem nada para acompanhar, sem nada para seguir. Olha, a partir do momento que ele teve essa conotação, que o mérito principal não foi fazer uma coleção na primeira pessoa, tá? Isso aí já acredito que já existisse alguma, e depois passaram a existir várias. Mas o mérito principal é fazer a coisa de uma forma satírica. Ou seja, tem brincadeira ali dentro, tem contestação, mas tudo de uma forma correta, perfeita, lógica, não se perde nada. Ou seja,
é um trabalho absolutamente inédito, o trabalho que ele conseguiu fazer. Ou seja, conseguir chegar nesse título aqui, que é o mais ingrato para os temáticos da época, então, ou seja, você conseguir colocar associações, sociedades, exposições, tá certo? Relacionadas à orquídea, que tem vários carimbos, várias coisas. Ninguém consegue, porque não consegue colocar desenvolvimento. Aqui ele conseguiu. Ou seja, aqui eu sou a estrela principal. A partir do momento que ele teve esse enfoque, ele começa a ter como desenvolver, ele começa a ter como caminhar por essas peças, né? Até chegar na famosa conclusão da coleção, que essa é boa para a história postal, tem começo, meio e fim, né? Que é onde ele chega no espelho da madrasta, da Bela Adormecida, e fala, espelho, espelho meu, existe flor mais bonita do que eu, né? Ou seja, ela joga as tranças. Então, isso é que se busca, isso é inovação. Tá? Aqui vocês vão ter pontos máximos. Por quê? Ele usou a cabeça. Tá? Ele trabalhou aquilo. Se chegar para mim hoje e perguntar, tem coisa aqui que eu não gosto. Tá? Aqui, ó. Toda essa parte aqui dos subtítulos que foi colocado, isso aqui foi colocado por exigência de julgadores lá no passado, lá, que, na minha opinião, eram implicadores e não julgadores, Bergman, né, coisas desse tipo. Você tem que subdividir isso aqui, você tem que colocar. Tá bom, você pode até ter que colocar subdivisões dentro dos capítulos para mostrar o seu estudo de uma forma mais bem elaborada. Mas aqui, ó, o Evair, a cabeça dele eu conheço bem, né? Então, o que acontece? Ele se preocupou em colocar, e nos subcapítulos ele não preocupou em manter a orquídea, né? Ele voltou à composição da minha flor, ou seja, ele é um pouco alemão, né? Ou seja, isso é isso, né? Não tem um pouco da cabeça alemã. Bom, mas isso era só para mostrar, ou seja, que qualquer coleção, você pode sair de um plano medíocre, tá? Para chegar num ponto mais baixo, para um plano extremamente bem elaborado e cheio de inovação, cheio de coisas novas, de coisas fantásticas. Bom, desenvolvimento. Na minha opinião, de todos os campos de batalha, foi até o que sofreu menos modificação com esse novo approach da temática. Né? Ou seja, continua sendo obrigatória a questão do fio condutor fluente, sempre suportado pelas legendas temáticas. Né? Como eu falei, agora isso tem uma importância muito maior do que teve lá atrás, você tem que fazer, isso tem que ser delicado dentro das coisas. A questão da disposição do material também foi colocada. Agora, a questão de você conseguir um desenvolvimento inovador, ou seja, de você conseguir, na parte de desenvolvimento, buscar a mesma coisa. Você tem que buscar inovação, você tem que buscar... você continua lutando ali, ó, pela cabeça do Damian. Você conquistou o olho dele com a apresentação. Agora nós estamos ali no terreno, né, da cabeça. Ou seja, ele não vai ter tempo de ler toda a sua coleção, mas ele sabe qual é o título dela, ele vai ver o plano muito bem visto, tá certo? E vai dar um overall na coleção. Ou seja, no que diz respeito, vai... alguns setores mais... deixa eu ver como isso está sendo tratado aqui, olha que interessante, como é que está sendo feito. Porque, infelizmente, principalmente na primeira vez que se vê uma coleção, é impossível você ter um... Então, é uma coisa que eu tenho que continuar com isso em mente, ou seja, inovação, inovação. Então, são aqueles dois pequenininhos lá, apresentação e inovação, mas que se eu tirar 10 ali, a minha coleção está no caminho certinho para chegar nessa medalha de ouro. Bom, com relação ao conhecimento temático, né? Aqui, mais do que as questões técnicas, que é a adequação do material, a importância das legendas temáticas, mais uma vez, o item que vai decidir aqui a questão daquele passinho adicional, daquele pontinho adicional, é indubitavelmente isso, é a presença de material sem correlação direta com o tema. Aqui está a pedra de toque. Tá?
Aqui, como o Damian mostrou, tá? Ele chega aí, uma coleção de matemática, eu sei, de onde é aquele selo, Damian? Aquele com o ângulo de 90 graus? Não, é do Cabo da Boa Esperança? Não, aqueles não, aqueles triangulares. Os triangulares da coleção de matemática, do Teorema de Pitágoras, de onde é aquele? Acho que não é do Cabo. Não, mas de onde são os selos? Você se recorda? Não. Pois é. Isso é que eu acho. Não, eu acho que não. Eu acho que o Cabo da Boa Esperança não é... Ele não tem os 90 graus que eu tenho na minha coleção, e eu sei que... Acho, né, mas não tenho certeza. O Clerma também está insistindo que é. Eu também acho que não é, não. Mas eu estava de longe, não me atentei de onde era o selo. Então, olha, aquilo é um negócio bacana. Tá? Vamos voltar para a coleção do Evair. Hora que chega, e eu tive a oportunidade de ver durante a Brasiliana 2013, teve um jurado da Malásia que queria conhecer a coleção do Evair. O Evair, pacientemente, levou a coleção, ele não estava expondo na Brasiliana, levou a coleção lá para mostrar para a pessoa. É um jurado juvenil com cabeça temática, né? Eu acho que ele não tem habilitação temática. Não sei, eu não estou me recordando o nome dele. É o mais novo lá da Malásia, não é o Nagarajá, é um que hoje mexe com juventude. Tan, exatamente, é o Tan. Né? Tan. O Tan ficou simplesmente, a boca dele caiu. Hora que ele passou pela coleção do Evair, com calma, junto com o Evair. Quando ele chegou num ponto, tá certo? Numa coleção de orquídea, ele achou peças relativas à Coca-Cola. Ele falou, tá, eu vou embora. Agora eu entendo porque essa coleção foi e ganhou 8, 10 medalhas de ouro, filho. Por aí. Né? Ou seja, Coca-Cola na coleção de orquídea. Você falou, poxa, tá? Aí você vai ver o que está escrito ali, qual que foi o estudo que a pessoa teve que fazer. Só um instante, deixa eu desligar essa fábrica de doido aqui. Qual foi o estudo que a pessoa teve que fazer? A fórmula da Coca-Cola sempre foi uma das coisas guardadas a 7 chaves no mundo inteiro. A Coca-Cola te ensina o que você quiser, menos te dá a fórmula da Coca-Cola. Muito bem, o Evair, pela sua pesquisa que ele fez, tá certo? Ele chegou à conclusão que houve uma determinada época que a Coca-Cola tentou trocar a baunilha que faz parte da Coca-Cola, de baunilha artificial, de baunilha natural, que advém da vanila, né, advém da orquídea, tá certo? Por baunilha artificial. A hora que aconteceu isso, a ilha de Madagascar, que é um dos principais produtores de baunilha, quase quebrou. Ou seja, então, com aquilo, ficou claro que, em que pese a fórmula da Coca-Cola não seja conhecida, tinha baunilha na Coca-Cola. E depois, o que aconteceu? Tá? Eles tiveram que voltar atrás, ou seja, desistiram da vanila artificial, da baunilha artificial, e voltaram a regularizar o mercado de baunilha, adquirindo de Madagascar. Isso é pesquisa, gente. A vanila é extraída da orquídea. É a semente de uma orquídea, dela você faz a baunilha. Ou seja, você vê. Tá? Aquele negócio assim que, em princípio, você fala, meu Deus, né? Onde é que eu vou parar? Mas é isso que a gente quer. É isso que é bacana, tá certo? Essa que é a grande busca, porque aqui nós ainda estamos buscando, tá? É a cabeça do Damian que está ali, ó. Nós estamos julgando, ele vai nos julgar, mas está ali, ó. A guerra está acontecendo ali dentro da cabeça dele, olha a quantidade de raios, tá? Então é ali que nós vamos, é naquele campo que a gente tem que... O terceiro conselho que eu tenho para... Tira a mão do bolso. Tá? Ou seja, se você vai querer chegar, a sua coleção, num nível de ouro, difícil
dificilmente você vai chegar lá, tá certo? Com um material abaixo da média. Isso a gente vai ver, né? Ou seja, vamos ver como é que esse terceiro conselho se dá aqui dentro. No que diz respeito ao conhecimento filatélico, né? Ou seja, que toda a parte técnica não teve mudança. A principal mudança que nós tivemos foi a questão da importância dada hoje aos estudos filatélicos. Ou seja, é importante, acima de tudo, né? Temática é filatelia, como história postal é, como tradicional é. Tá? Nós estamos entrando em umas áreas aqui, ou seja, então, se na tradicional se faz estudo em determinado selo, na temática também você deve fazer. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha coleção, lá de trás, não tinha. Tá? Mas eu comecei a coletar material para fazer um estudo sobre mitologia grega, o R$ 1000 e o R$ 2000 da Madrugada Republicana. São as duas peças de maior valor, mais alto valor da Madrugada Republicana. Então, eu posso dizer o seguinte, no que diz respeito a peças novas, que são as de maior utilização dentro da temática, os maiores blocos conhecidos de R$ 1000, de R$ 2000 novos estão comigo, nas diversas picotagens, nos diversos tipos de... é o primeiro de 94, margem larga, o filigranado. Inclusive, chegou a ser de minha propriedade, que eu adquiri, o bloco de 6 Interpanô, com impressão tripla, que sempre foi considerada a peça, o chipógrafo da Madrugada Republicana, ou seja, era a peça-chave em termos de Madrugada Republicana. Em função, né, dos 20 anos negros que nós vivemos aqui na filatelia brasileira, eu cheguei a praticamente desistir de colecionar. Falei, não vou levar isso a lugar nenhum e tal. Então, eu vendi essa peça. Foi um crime eu ter feito isso. Não o fato de eu ter vendido. O crime foi o que fizeram com a peça, né? Porque ela foi para o comércio. Os únicos 6 selos conhecidos dessa peça estavam nessa peça. Era o Interpanô, com 3 selos de um lado, 3 do outro, e o Interpanô no meio. O comerciante que adquiriu, cortou um selo do lado, cortou outro selo do lado, cortou do outro, deixou um Interpanô de 2 selos, um selo do lado, o Interpanô, o outro selo, e 4 selos isolados. Então, isso é o que existe e que sobrou. Mas, então, quer dizer, tem que ser feito. Você quer chegar nessa medalha de ouro, você tem que apresentar estudos filatélicos consistentes dentro da sua coleção, tá certo? E tentando... Tira a mão do bolso, vamos, né? Aqui é filatelia, aqui não é especialidade, não. Tá? Só para dar uma ideia para vocês, isso eu vou falar um pouquinho adiante. Não, eu deixo para falar mais para frente. Vamos passar no segundo slide. Bom, com relação ao Estado. Estado, a primeira coisa, isso é uma constante vigilância que a gente tem que dar no que diz respeito às peças de nossa coleção. Você tem que estar sempre em mente a questão do Estado. Porque, infelizmente, o que acontece? Se um juiz, por qualquer razão, não quiser te dar uma determinada medalha dentro de uma exposição, uma coisa desse tipo, é o primeiro caminho que ele vai procurar. Mas como eu posso dar esses pontos? Olha aqui, uma coleção que apresenta uma peça desse jeito. Eu tive um problema desse tipo na Austrália, 2013, né? Numa coleção brasileira, não temática. A coleção estava com 92 pontos, de repente apareceu com 88. Eu falei, opa, o que aconteceu? Aí eu fui com os jurados da outra especialidade, fui olhar, fui conferir, discutir na frente da coleção. Nós estávamos discutindo, chegar num bom termo de voltar lá para os 90, mas a hora que chegou na questão do Estado, foi um escracho. Tá? Eu não posso chegar nisso com coleção com a peça nesse estado, nesse estado, nesse estado, nesse estado, nesse estado, nesse estado. Aí a coleção... E teve que ficar nos 88 pontos, infelizmente. Então, é um negócio que a gente tem que estar sempre atento para não perder o primeiro conselho, pontos inúteis. Tá? Ou seja, você vai adquirir uma determinada peça para colocar na sua coleção, ela não está em bom estado,
pense duas vezes. Ou seja, ela é importante para você, ela é importante para a sua coleção. É um assunto, um aspecto que você não consegue outro material para desenvolver, ou seja, você tem que seguir essa linha. Muito bem, então adquira, tá certo? Ou seja, você vai estar ganhando pontos pelo lado temático, pelo lado do desenvolvimento. Tá? Agora, se não for, se existirem peças similares no mercado, sempre vigilante a questão do Estado. Aqui está a minha opinião pessoal. É um critério totalmente inútil dentro do julgamento das coleções temáticas. A experiência que eu tenho tido nos últimos julgamentos que eu fiz em termos de exposição FIP, o que acontece? Se você tem problema de Estado, ou seja, ou se alguém está implicado com a sua coleção, né? Ótimo, isso aí é o ponto que eles vão pegar os ganchinhos. Tá? Agora, se não tem, o Estado tem funcionado quase como um critério de notas automáticas. Essa coleção é ouro? Muito bem, ela, né, ou seja, ela está caminhando para o ouro, então é 10 de Estado. Tá? Essa coleção vai ser mediana, então é 9 de Estado. Essa coleção é nível de vermelho, 8 de Estado. Olha, tá? Eu discordo disso, né? Ou seja, o Dami apresentou os critérios dele de avaliação, de como sair da questão do vermelho para cima, para baixo, aquilo é uma coisa consistente. Agora, as formas como andei vendo isso ser julgado, quer dizer, era preferível você chegar e pegar os 10 pontos de Estado e colocar na raridade. Tá? Que aí o que acontece? Ali, em vez de valer 20, passa a valer 30. Tá? E tá bom, se você vai ter problema de Estado, você vai ser um pouco menos avaliado dentro da raridade. Mas não me peça para continuar com aquilo desnecessariamente, que é perda de tempo. Essa é a minha opinião. Bom, então aqui, nós estamos, tudo isso aqui está mexendo com aquela mão que nós tiramos do bolso, né? Está o tio Patinhas ali agarrado no seu dinheiro, né? Ou seja, eu tenho que colocar peças na coleção. Ou seja, dificilmente você vai chegar nesse estado de atingir a sua medalha de ouro FIP com uma coleção que, no que diz respeito à raridade, no que diz respeito a, efetivamente, né, ou seja, a parte da filatélica, a parte aqui realmente de onde você teve que procurar coisas raras para pôr na coleção, se você não for muito consistente nisso, você dificilmente vai chegar. Tem casos, tá? Tem casos, é possível, se a gente for parar para pensar, né? Ou seja, se você tiver um trabalho mediano, pela própria, que mediano não é pouco, tá? Ou seja, você já teve que, mediano não é, tá? Aquilo que a coleção não apresenta nada em termos de raridade, mas é mediano, não tem nada de excepcional e tal. Você vai ter 16 pontos, você vai ter 15, você vai ter 13, você vai ter 12. Você pode perder esses pontos, né? Ou seja, eu não estou dizendo que você, para chegar com a sua coleção de medalhas de ouro, você tem que ser fortíssimo em raridade. Tá? Para chegar no ouro grande, com certeza. Eu, inclusive, aí é um critério pessoal meu. Tá? Eu não aceito atribuir uma medalha de ouro grande numa exposição FIP para uma coleção temática que não seja muito sólida filatelicamente. Isso teoricamente pode. Ele pode estar perdendo 5 pontos ali na raridade, está tirando 15 ou está tirando 16 e ser perfeito nas outras. Teoricamente pode, mas é até um pouco indefensável. Não, 100% de tudo. Nós tivemos um problema desse durante o julgamento da Brasiliana 2013, de uma coleção que tinha gente dentro do grupo que a coleção já andava com 93, 92 e que queria tentar ver se era possível, olhando as diversas avaliações, que ela chegasse nos 95. Eu fui muito taxativo. Eu falei, olha, sob a minha visão, não é porque ela manca no estado filatélico. Ou seja, 10? Não. Você sabe que slide é esse aqui? Não. Né? Também assim, não. Então, quer dizer, a raridade é a hora da verdade, gente. Aqui é filatelia.
Tá? O que é filatelia? Não tem regra, não tem essa história, não. Aqui eu tenho que colocar peça, e peça concordante, e peça rara, e peça única. E é importante a questão não só da folha de sinopse, que eu não vou falar aqui hoje, que isso era uma outra palestra, se for falar sobre folha de sinopse, mas principalmente a questão da indicação nas legendas filatélicas dentro da coleção da raridade das peças quando relevantes. Obviamente, eu não vou colocar em tudo quanto é peça, mas quando relevantes, porque isso, muitas vezes, o julgador, vocês têm que entender, a pessoa que está colocando uma coleção para mim ali, ele conhece, na maioria das vezes, muito mais sobre o assunto do que eu. Tá? Eu já julguei aquele tema algumas vezes, posso ter julgado, ou pode ser uma coisa que eu nunca vi. Ele não, ele estudou, ele fez uma série de coisas. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes isso funciona até quase como uma ajuda para o juiz enxergar o nível de raridade presente na coleção, se ele não conhece aquele tipo de material. Não precisa de muito longe. Né? Eu tive chance na Brasiliana de participar do julgamento. Uma das coleções julgadas foi a do Damian, que foi a melhor coleção dentro da temática e candidata ao Grande Prêmio Internacional. Perdeu por razões outras que não o mérito da coleção, tá? Que, por mérito, na minha opinião, era melhor que todas as outras. Mas o Jonas, que era o chefe do grupo, Jonas Hallström, ele foi preparar o speech para poder falar dentro do júri sobre a coleção, mostrar os pontos e tal. Eu fui para auxiliá-lo, eu fui à frente da coleção do Damian, só de peças apontadas por ele como únicas, ou apenas 2 conhecidas, ou apenas 3 conhecidas. Tinha 70 e poucas peças na coleção. Ou seja, é assim que faz temática. É filatelia. Tá? É filatelia. É lógico que eu não quero, Alexandre, não estou falando aqui para falar, pô, você já tem que chegar aí. Você tem que ter isso em mente para saber, eu quero chegar naquele ponto. Não, então esse é o caminho que eu vou ter que trilhar. Essas são as coisas que eu tenho que estar atento. Tá? Porque muitas vezes gente me vê falando dessa forma e fala, pô, então a coisa só serve desse jeito, então nem quero saber disso mais. Então, não, não é isso. Esse é o nível alto. Né? Bom, aí depois de muito, mas muito pensar, né, e com a ajuda preciosa do Damian, acho que eu encontrei a fórmula, né, ou seja, que eu estava buscando, que é a fórmula para conseguir passar aqueles 10 pontos e chegar na medalha de ouro. Né? Então, para mim, a equação que resolve até prova em contrário, se ninguém me contestar, tá certo? Ou seja, se agradando os olhos, mas trabalhando a cabeça ao cubo, mais a raridade ao quadrado, você vai chegar na sua medalha de ouro. É essa. Era isso.